Sejam muito bem-vindas ao Pod das Posicionadas, testemunho de mulheres reais. E hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa. E eu vou pedir para ela se apresentar. Olá, Tati. Muito obrigada por este momento, por ter me convidado a participar desse pote, que eu creio que vai alavancar, vai alcançar muitas vidas. Meu nome é Michele, eu sou da cidade de Nova Era, de Minas Gerais. Eu sou empreendedora, né? Tenho meu espaço de manicure, que eu reativei agora no ano passado, no finalzinho do ano passado, e é sobre isso. Sou mãe de três homens maravilhosos, tenho uma netinha também de Ai, cinco que aninhos. bênção. Isso, e é isso sobre eu sou essa mulher que busca cada dia mais avançar. Que bênção. Mineirinha, então, que delícia. Gosta de muito queijo, Mi? Demais da conta. Queijo e café. Cafezinho, melhor ainda. Meu Deus. Cafezinho é bom. Muito. Você quer contar mais um pouquinho de você, Mi? Quem é a Mi? Eu vi que você é vó, que bênção de Deus, tão jovem. Fala mais um pouquinho sobre você, Mi, para que as pessoas venham conhecer a Michele maravilhosa, empreendedora, avó, mãe. Então, hoje eu sou uma mulher cristã, né? Para a glória de Deus. Me reconciliei com o Senhor tem um ano e um pouco, estava afastada dos caminhos do Senhor, né? E nesse tempo, né, que eu fiquei afastada, foi algo assim terrível, porque sabemos que para alcançar coisas boas, para a gente ter uma vida de paz, a gente precisa realmente estar no Senhor. E eu fiquei muito tempo fora da presença do Senhor. Então, tem um ano e uns meses que eu voltei para os caminhos do Senhor e tem Que sido bom. assim, tremendo, né? Sou uma mulher que, graças a Deus, eu tenho força de vontade, não tenho medo de tentar, de enfrentar, né? Eu vou mesmo com medo mesmo, a gente fala sempre isso, eu vou sempre com medo, se tiver medo eu vou com ele, mas crendo no Senhor, sou uma mulher que crê verdadeiramente no Filho de Deus, em Jesus Cristo, e é sobre isso. Eu tenho sido assim, cada dia mais abençoada por Deus por ter voltado para os caminhos do Senhor. Né? Como eu já disse, sou empreendedora, hoje eu tenho meu espaço, onde eu Que estou lindo. agora no que eu tenho um prazer imenso de estar aqui, de falar dessa minha vida de hoje, uma vida que verdadeiramente foi transformada por Jesus. Milagre. Eu vivia num poço, vivia num charque de lama, de lodo, e o Senhor foi lá com as mãos dele e me resgatou. No meu último fôlego de vida, no meu último momento, o Senhor me tirou lá, me levantou e me transformou. Tem me transformado todos os dias, né? Glória a Deus, Mi. E teve algum momento na sua história, na sua vida, que você passou mais difícil, que você fala, meu Deus, isso aqui doeu em mim? Meu Deus, realmente. Meu Deus. Estava até comentando, né, hoje que por várias vezes eu pedi ao Senhor para tirar a minha vida. Porque foi uma vida assim terrível, terrível. Quem me conhece sabe que foi terrível. Era drogas, era bebidas, né? Casamento. A gente tem problemas, né? Mas nesse tempo em que eu estava perdida, afastada do Senhor, eu estava verdadeiramente morta. Assim, eu não tinha esperança, não tinha expectativa, tanto que eu pedi ao Senhor todos os dias para tirar a minha vida. E eu pensava que não tinha jeito. Por mais que eu conhecia Jesus, por mais que eu sabia que Jesus podia fazer milagre, mas eu não tinha forças. Eu cheguei a um ponto de que isso que eu externo hoje, isso que eu mostro hoje, a minha beleza, a minha face, a minha vida com Deus, eu não tinha. Não tinha. Eu cheguei a ponto de ficar sem quase cabelo, e eu tenho muito cabelo, né? Sim. Eu caiu todo, eu fiquei isso aqui, ó, pele e osso ao extremo, feia, horrorosa, porque o mundo é isso que ele nos Sim. oferece, né? Então eu cheguei a um ponto de falar assim, eu não aguento mais. E quando eu cheguei ao ponto de
Desistir verdadeiro, já tentei tirar a minha vida, minha própria vida. Meu Deus, Mi. Não é, eu estou falando aqui para você agora, né? Onde eu creio que vários milhões de pessoas vão ver, vão Eu creio. ouvir. Quando eu cheguei a esse ponto, eu vi que realmente estava feio o negócio, né? Estava assim, em uma situação deplorável, eu digo deplorável, ao ponto de eu pedir mesmo a Jesus, implorar para Deus tirar a minha vida, porque eu não aguentava mais. Depressão, muita depressão. Eu não dormia, eu era só beber, sabe? Todos os dias praticamente eu bebia. E todas as vezes que eu bebia, eu não cheguei ao ponto de usar drogas para ficar assim, todo dia usando droga, aquele vício terrível, sabe? Não. Não cheguei, graças a Deus, mas eu bebia praticamente quase todos os dias, final de semana, então, era assim, bebida, bebida e droga, mas para a glória de Deus, Ele me resgatou. Quando eu fiz uma oração, esses dias para trás eu estava até lembrando, falei, Senhor, qual o momento, porque a gente passa por momentos difíceis, Uhum. mesmo que a gente se reconcilia, mesmo que a gente está na presença do Senhor, a gente passa por momentos muito difíceis. E eu falei, falando, reclamando, né, com o Senhor, e o Senhor falou assim, lembra de onde você saiu? Lembra de onde eu te tirei? Quando Verdade. eu fiz a oração, que eu senti, eu estava no mundo mesmo, num quarto escuro. Quando eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu não aguento mais. Foi nesse Foi momento aí, que você se posicionou, Mi, nesse momento de oração que você precisava se posicionar? sim, porque eu falava, por mais que eu estava perdida, né, no mundo, eu entendia, eu conhecia Jesus. Não tem como, você conheceu uma vez, nunca mais você esquece. Por mais que eu estava ali naquele mundo, naquele lamaçal, naquele chiqueiro que eu falo, sempre o Senhor esteve comigo. Sempre. A atitude tinha que ser minha, de tirar, mas Deus não podia ter tirado. Poderia, a hora que ele quisesse pegar assim, a todo momento. Porém, ele queria uma atitude minha. E a minha atitude foi realmente, Senhor, eu não aguento mais. No quarto escuro, quando eu orei, clamei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Tira a minha vida, porque para mim já chega. Foi naquele momento que o Senhor me lembra todos os dias, nessa oração, nessa decisão. Muitas coisas aconteceram. Às vezes as pessoas falam assim: você voltou para Jesus porque aconteceu isso, isso e isso. Não, não foi porque realmente dentro de mim, não aguentava mais. Eu via que não tinha mais jeito e que algo pior iria acontecer. Eu ia morrer sem poder ter a salvação. E o que que Deus Entende? te curou, Mina, dentro dessa história sua, né? O que você acha que ele curou primeiro em você, para você até não desistir, não ter que voltar mais para trás? Então, a primeira coisa que aconteceu, eu comecei a voltar e para a igreja, né? Mesmo bebendo, fumando, sem forças, eu estava indo. E a primeira coisa que eu decidi, primeira coisa foi de onde ele me tirou, do lugar onde eu estava morando, que ele me tirou. Eu sofri muito no lugar onde eu vivia. Meu Graças Deus. a Deus, glorifico a Deus pelos momentos que eu passei lá, porque eu aprendi muito sozinha, sabe? Sendo afrontada, sendo caluniada, machucada em diversas áreas. Então, a primeira coisa que o Senhor fez foi a primeira coisa que eu pedi a Ele com muito temor e vontade. Senhor, Glória a Deus. eu preciso sair deste lugar, deste ambiente onde eu estou, porque eu sabia que se eu continuasse lá, hoje não seria nada disso. Entende? Então, a primeira coisa que foi me tirar de onde eu estava. E ali eu vim para onde eu moro hoje, graças a Deus, e ali eu comecei a buscar ao Senhor. E mesmo assim eu continuei bebendo, fumando, às vezes usando drogas. Mas chegou um tempo que eu fui para a igreja, comecei a ir para a igreja e falei com o Senhor, eu não quero mais. Chega. Glória a Deus. Porque o Senhor, de onde Ele me tirou, era um gatilho, era um lugar onde sempre tinha essas oportunidades, né, do lado ruim, para que eu fizesse. Não estou ocupando o lugar, o Sim, ambiente o me ambiente. proporcionava essas coisas que não era agradável. Claro que se você quiser, você pode, onde você está, florescer
e não fazer, mas eu não conseguia florescer lá. Eu vivia no vale de ossos secos, eu vivia num lugar seco, duro, que não dava. Então, a primeira coisa que foi eu sair daquele lugar e começar a ir para a igreja, mesmo com dificuldade. E foi aí que eu comecei a ser liberta de todos os vícios. O primeiro foi o cigarro. Glória a Deus. Graças a As Deus, o pessoas primeiro. acham, porque tem um vício, né, Michele, não vai para a igreja. Ah, o senhor vai ficar me julgando, as pessoas. E aí a gente fala, porque a gente tem um pecado, a gente não vai. E é nesse momento que a gente tem que ter. Usando droga, vai para a igreja. Tá fumando, vai para a igreja, porque o Senhor é aquele que liberta. E você não desistiu. E o que que mudou na sua vida, Mi, quando você se posicionou? O que que veio de coisas boas? Hoje você é uma mulher curada, transformada, liberta e posicionada. E o que mudou na sua vida? Tudo, Glória a Deus. tudo, tudo. Principalmente quando eu comecei a participar das suas lives. Tudo foi transformado. Comecei a fazer terapia. Na verdade, as suas lives foi uma terapia. É uma Glória a terapia pra Deus. gente. Então, tudo foi transformado. Eu te digo que eu tenho luta demais, tá? Nossa. Imagino. Não pensa que, tipo assim, eu voltei para Jesus, eu vou deixar de passar por lutas. E uma das maiores lutas eu estou vivendo hoje, né? Hoje no meu casamento. Eu digo assim, eu não tenho medo, não tenho vergonha de falar. Porque eu creio que o Senhor vai transformar. Mesmo que não Amém. seja. Hoje eu falo assim, mesmo que não seja para continuar junto. Eu estou dizendo isso, as pessoas vão achar assim, mas é assim mesmo. Porque hoje eu vivo Cristo, eu inspiro Cristo, eu anseio a Cristo. Se hoje eu abrir mão de algo, de alguma coisa, de pessoas, por amor a Cristo, eu sei que Ele tem um propósito. Então, assim, todas as coisas na minha vida foi transformada. Todas as coisas, meus filhos, eu vivo hoje em relação a isso. Eu falo sempre, a bênção alcança realmente a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor, entende? Então, assim, meus filhos, meu marido, tudo, ele foi, onde ele se encontra hoje, permissão de Deus, para que ele seja transformado. E está sendo um processo, e aí é ele e Deus. Eu não Sim, entro no negócio mais. Não entro mais nesse negócio de querer transformar vidas, transformar alguém, porque eu sei que é Deus, porque quem me transformou foi Jesus, não foi foi o Jesus. ser humano que estou falando, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que... Eu entendi isso, eu aprendi isso. Entendeu? Então, assim, hoje está nas mãos do Senhor. Tudo mudou. Meus filhos, sabe, a posição dos meus filhos. Hoje eu tenho um filho que está se transformando em jogador de futebol. Glória a Deus, que bênção. Eu tenho um filho que está indo servir o exército. Hoje eu tenho um filho que é o que ó, me deu uma neta que Deus está cada dia Glória a transformando. E Deus. eu creio para a glória de Deus. E a minha vida, a minha casa, a minha família está nas mãos do Senhor. O que Ele fizer, eu aceito hoje. Então, Glória a isso tudo, Deus. tudo isso é algo que foi transformado por Cristo. Porque se fosse outra época, eu não agiria da forma que eu ajo hoje. Eu não viveria da forma que eu vivo hoje. Eu me emociono porque só eu sei. Eu acho que eu precisaria de um pôr assim, de várias horas para poder Vamos falar. fazer outras gravações. Mas assim, é algo surreal. É algo surreal o que Deus fez. Se eu falar, as pessoas não acreditam. Quem me conhece de verdade, hoje quem convive comigo, sabe de onde, sabe do que eu estou falando, sabe de onde eu saí. Realmente, realmente. Hoje eu não tenho vergonha realmente de falar de Cristo, porque como ele me transformou no que eu sou hoje, tanto interno, tanto externo, tudo, em tudo. Eu não tenho vergonha de falar, porque lá atrás eu não tinha vergonha de fazer ou cometer um pecado, de ficar feia, horrorosa, bêbada, sabe? Eu não tinha vergonha, então hoje, de maneira alguma, eu posso ter vergonha de falar Ter de vergonha, Cristo. né? E se fosse para você, Mi, deixar um recado para as mulheres que vão assistir o seu testemunho no próximo, na próxima semana, qual recado você deixaria para essas mulheres? Não desista, não pare. Conheça Jesus. Busque ao Senhor. Peça ao Senhor para te aceitar, para te perdoar e não desista.
Não desista. Eu falo isso, uma frase que você sempre fala, uma palavra que você sempre fala e que eu aprendi. Não procrastinar. Parar de procrastinar, parar de falar que não vai conseguir, que não vai dar certo. Vai assim mesmo. Não desista nunca, porque Deus é poderoso para transformar. Meu Deus do céu, eu falo que eu não vou longe para ver milagres, Tati. Eu não preciso ir muito longe para ver milagres que Deus faz. Eu olho só para eu mesma, porque era uma situação deplorável a minha vida, deplorável mesmo. Tá? O que você vê hoje, o que as pessoas veem hoje, é uma nova criatura de verdade. Então não desista, nunca pare de lutar. Os sonhos serão realizados sim, se você não desistir, se você lutar por ele, tá? E não é no nosso tempo. Nunca será no nosso tempo. É sempre no tempo de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, esperar no Senhor é válido. É algo assim surpreendente. Que bênção. Amada, né? Eu quero agradecer, né, aceitar o meu convite para esse Pod da Posicionadas, né, que é um trabalho que o Senhor colocou no meu coração para trazer testemunhos de mulheres reais. Então, toda semana, né, todo domingo, tem um testemunho de mulheres reais que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Glória a Deus, e eu quero agradecer aí todo esse carinho, né? Esse tempo que você deixou para fazer aqui um pequeno, né, um pequeno testemunho da sua vida que vai alcançar muitas mulheres, eu creio. E aí, em nome de Jesus, Mi. Eu creio, eu não tenho dúvidas de que vai alcançar sim, porque testemunho gera vida, né? E é isso que a gente tem aprendido com você, principalmente, né? Você tem sido, assim, uma pessoa maravilhosa nas nossas vidas, divisor de águas, eu falo sempre isso, né? Os nossos estudos, os nossos devocionais têm sido muito válidos. Eu creio que através da sua vida, com esse trabalho maravilhoso que é permitir falar do que Deus tem feito em nossas vidas, isso vai alcançar várias pessoas que vão ser também curadas como eu fui. Hoje, a minha âncora, a minha frase é: fui curada para curar. Que Muito bênção, obrigada, muito obrigada por ter escolhido também. Obrigada que bênção. participar desse pódio maravilhoso. E eu peço isso a todos, não deixem de assistir, Isso aí. não deixem de acompanhar, porque nós temos sido assim realmente curadas através do seu trabalho, né? Eu que agradeço mais um Pod Posicionadas encerrado para honra e glória do Senhor. Aguardem aí, gente, domingo que vem, o testemunho dessa maravilhosa, a Michele. Deus abençoe. Amém. Beijo, obrigada, Deus abençoe.